Olá, então eu estou aqui de novo para nós continuarmos a estudar este livro tão edificante da autora Joyce Meyer, Sete Coisas que Roubam a Sua Alegria. E nós hoje vamos para o capítulo número 13 e vamos falar sobre o guarda da alegria número 6. Seja abundantemente abençoado. E quem não quer ser abundantemente abençoado? Todos nós. Então vamos aprender? Então diz assim a autora: você não tem de cobiçar o que a outra pessoa tem se simplesmente obedecer ao que Deus lhe disser para fazer. A obediência levará você a ser radical e abundantemente abençoado. Então o segredo está na obediência a Deus e aos seus princípios. Se você se deleitar em Deus, Ele lhe concederá os desejos do seu coração, como prometem as Escrituras, lá em Salmos, no capítulo 37, versículo 4 e 5 e o versículo 7 a 9. Depois, tirem um tempinho para fazer a leitura destes 4 versículos que vão trazer bênção à sua vida. Amém? Então, para obedecer a Deus, você tem de saber como ouvi-lo. Esse é o problema de muitas pessoas. Não sabem como ouvir a Deus. Então, vamos aprender. Faço um extensivo estudo desse assunto no meu livro Como Ouvir a Deus, diz a autora. Então, se quiser procurar na internet ou em livrarias, porque ela é uma best-seller, não apenas cristã, muitas livrarias têm o livro dela, ou então na internet, baixa o livro Como Ouvir a Deus. Precisamos aprender. Então, ela diz que faz um extensivo estudo sobre isso nesse mesmo livro. Mas, porque a voz de Deus é tão vital para experimentarmos a verdadeira alegria, eu vou repetir aqui alguns dos fundamentos desse importante princípio da fé. Então, não estou tentando indicar que precisamos de uma palavra de Deus cada vez que nós tomamos uma atitude. Mas a Bíblia diz para reconhecermos Deus em todos os nossos caminhos. Ele nos mostrará o caminho que devemos escolher. Então, a autora está a dar exemplo de dizer: eu vou comprar ali um pão, eu tenho que pedir a Deus, tenho que ouvir de Deus se eu vou na padaria ou se eu vou no supermercado. Não é isso. A questão é nós entregarmos completamente a nossa vida a Deus e Ele irá endireitar os nossos caminhos. Nós, às vezes, inconscientemente, fazemos a melhor escolha. Porquê? Porque nós entregamos o nosso caminho a Ele e tudo o que fazemos, inclusive as nossas finanças, entregamos a Ele, não é? Reconhecer a Deus basicamente significa atentar àquilo que Ele pensa. Devemos viver a nossa vida de forma que ela mostre que queremos lhe agradar por meio de cada atitude nossa. Precisamos nos submeter à vontade de Deus todos os dias. Se você quer experimentar a alegria, creio que esta deve ser a nossa oração diária. E diz assim: eu convido a cada um a fazer esta oração. Deus, não quero fazer nada sem Ti. Se eu tentar fazer algo que não proceda de Ti, quero que Tu me alertes para não fazê-lo. Deixa-me sentir um toque, uma hesitação em meu coração. Se eu estiver prestes a fazer algo que não esteja em linha com a Tua perfeita vontade. Não quero a Tua vontade permissiva. Não quero estar fora da Tua vontade. Mas eu quero a Tua vontade perfeita em minha vida.
Ajuda-me a não ser teimoso, rebelde ou obstinado. Eu já fiz o suficiente pela minha própria vontade. Tenho experiência suficiente para saber que se eu seguir o meu caminho e essa não for a tua vontade, será mal para mim. Deus, assim desejo seguir-te, mas ajuda-me a saber o caminho em que devo andar. Amém. Se você orar desta forma todo dia, ou seja, todos os dias, creio que Deus o manterá no caminho certo. Não podemos nos manter na vontade de Deus sem a ajuda dele. A nossa carne, ela é muito forte, ela tem muito peso. Deus sabe como nos guiar se lhe dermos permissão. E isso eu coloco em ênfase. Se dermos permissão a Deus, aí sim, Ele fará a sua vontade em nós. É importante que nós tenhamos essa atitude, lhe darmos essa permissão, essa autorização. Porque muitas vezes nós reclamamos de Deus, muitas pessoas reclamam de Deus, porque Deus isto, porque Deus aquilo, então se Ele é todo poderoso, porque é que isto me aconteceu? Mas não oram a dar liberdade, não lhe falam, olha Deus, tens liberdade para fazeres aquilo que tu quiseres na minha vida. Deus me mostrou, diz a autora, que Ele cuidaria de tudo o resto se eu apenas orasse e confiasse nele. Frequentemente eu dizia a Deus que não queria que Ele me deixasse obter nada que não fosse da vontade dele. Isso é importante. A palavra não nos diz que certas coisas são ou não o melhor de Deus para nós. Ao orar por algo que não esteja claro na palavra de Deus, eu simplesmente digo-lhe assim: Deus, eu queria muito isto, eu quero isto. E eu estou orando por certa e determinada coisa dos nossos sonhos, do nosso desejo, não é? E a autora aconselha-nos a fazer isto. Deus, eu estou a orar, eu quero tanto isto. No entanto, eu quero a tua vontade mais do que a minha. Assim, Pai, se esse não é o teu tempo, ou se o que eu estou pedindo algo que não é o que tu queres para mim, então não me deixes o teu. Sabem, é porque muitas vezes nós pedimos coisas a Deus que hoje é aquilo que nós queremos e que achamos que é o melhor para nós. Só que Deus é soberano e Ele sabe lá à frente o que é que isso irá resultar na nossa vida. Então, muitas vezes Deus não nos deixa obter algo que até nós desejamos muito, se nós lhe dermos essa liberdade, não é? Claro. Porquê? Porque Ele sabe que lá à frente poderá não ser bom para nós. Então, porque a vontade é boa, perfeita e agradável, o melhor é estar no centro dela. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, continuando aqui a nossa leitura. Mas temos de perceber que Ele não nos obriga a concretizar nada que não seja plano dele para a nossa vida. Quando começamos a fazer nossas próprias obras da carne, da mesma maneira que Pedro fez ao dizer, vou pescar, não podemos ficar frustrados com Deus se Ele não abençoar aquilo que Ele nunca disse para nós fazermos. Precisamos aprender a esperar nele e ouvir o que Ele nos está dizendo e simplesmente lhe obedecer. A autora dá aqui o exemplo de Pedro, que no tempo de Jesus disse que ia pescar e chegou lá no mar e não pescou nada. Ele não tinha tido uma direção de Deus para o fazer. Então, eu aconselho a vocês lerem depois a passagem. João 21, do capítulo 1 ao versículo 6. Talvez você tenha lutado, se esforçado, trabalhado e se esgotado para fazer algo acontecer.
tentando fazer um plano funcionar, tentando mudar as coisas, tentando mudar a si mesmo, fazer o seu ministério começar ou fazê-lo crescer, tentando obter mais dinheiro, tentando ser curado, tentando mudar o seu cônjuge ou encontrar um cônjuge. Se você está esgotado após todo o seu trabalho árduo, Deus talvez esteja lhe dizendo que está a pescar do lado errado do barco. Leia a passagem de João. Se você perdeu a sua alegria, sugiro que renda a sua vontade a de Deus, porque Ele quer abençoá-lo radicalmente. Comece orando assim, dessa forma que nós oramos há bocadinho. E pode fazer todos os dias esta oração com esta pequenina frase: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Então ficamos por aqui neste capítulo. No próximo teremos a continuação deste capítulo. Deus abençoe. Beijinho no vosso coração.